Conhecer as propriedades de uma onda é crucial para a compreensão de muitos tópicos avançados em ciências naturais, como astronomia, eletromagnetismo e mecânica quântica. E até o final desse vídeo você vai saber quais são as propriedades usadas para se descrever uma onda. Olá pessoal, bem-vindos ao Verve Científica. Aqui eu apresento os conceitos básicos das ciências naturais com muito rigor e pouca ou nenhuma matemática. Assine o canal e ative o seu sininho para receber notificações semanais de conteúdo novo. E saiba que ao dar um like nesse vídeo, o algoritmo do YouTube entende que ele deve ser apresentado para mais pessoas. Então clica aí no dedão e ajude a disseminar esse conteúdo. Uma onda numa corda com uma extremidade presa é o modelo didático mais simples para se compreender as propriedades gerais das ondas. Se dermos uma chacoalhada na extremidade livre da corda, nós enviaremos um pulso através dele. Se sacudirmos repetidamente, criaremos vários pulsos e com isso geramos uma onda progressiva, que tem características que um pulso único não possui. Nesta onda progressiva, como o próprio nome diz, seus pulsos viajam através da corda, através do espaço. E na corda, essa onda é transversal, já que seus pulsos se propagam horizontalmente, enquanto que os elementos do meio, neste caso os pedacinhos da corda, se movimentam na vertical. Os pontos mais elevados da onda, aqueles que apresentam maior deslocamento positivo, são chamados de cristas da onda. Já os pontos mais baixos, os que apresentam um deslocamento máximo negativo, são os vales da onda. As propriedades que caracterizam o movimento oscilatório são também as mesmas que vão caracterizar os movimentos ondulatórios. A amplitude de uma onda refere-se ao deslocamento máximo de uma partícula no meio em relação à sua posição intermediária. Ela normalmente é designada pela letra A e pode ser medida como a distância perpendicular entre a linha intermediária até a crista ou até o vale da onda. Uma onda nada mais é que a repetição periódica e regular de um padrão, tanto no tempo quanto no espaço. E o espaço percorrido até que uma repetição completa ocorra é justamente o comprimento de onda. O comprimento de onda é normalmente designado pela letra grega lambda e pode ser medido como a distância entre duas cristas ou dois vales sucessivos. De forma geral, o comprimento de onda pode ser medido como qualquer distância na qual a onda se repete. Por exemplo, nesta figura, podemos tomar o comprimento de onda como esta distância horizontal, ou esta, ou esta. Se você contar o número de segundos entre a chegada de duas cristas adjacentes em um determinado ponto no espaço, você estará medindo o período das ondas. Em geral, o período é o intervalo de tempo necessário para que dois pulsos idênticos adjacentes de uma dada onda, as suas cristas, por exemplo, passem por um ponto específico do espaço. Para uma onda mecânica, o período da onda é o mesmo período da oscilação harmônica simples de um elemento do meio. Ou seja, a onda e um elemento por onde ela passa vão completar uma oscilação no mesmo intervalo de tempo. O período, por ser uma medida de tempo, pode ser expresso em segundos, horas, dias, anos. O período da órbita da Terra em torno do Sol, por exemplo, é de aproximadamente 365 dias, que é o tempo que a Terra leva para completar um ciclo em torno do Sol. Já o período do ponteiro dos minutos de um relógio é de 60 minutos. O ponteiro leva 60 minutos para que ele complete um ciclo no relógio. A frequência de uma onda mecânica se refere à frequência com que as partículas do meio vibram quando uma onda passa pelo meio. De forma mais geral, a frequência é o número de cristas ou vales, ou qualquer outra posição equivalente que passa por um dado ponto, por unidade de tempo. Ela é designada tanto pela letra F quanto a letra grega Ni. Como discutimos nesse vídeo sobre as oscilações, o termo frequência faz parte da nossa linguagem comum do dia a dia. Em termos matemáticos, a frequência é o número de ciclos vibracionais completos por um determinado período de tempo. Por esta definição, é razoável que a frequência tenha unidade de medida, como ciclos por segundo, ou vibrações por segundo, ou qualquer evento por segundo. A fase da onda, expressa comumente pela letra grega φ, é útil ao se comparar ou superpor diferentes ondas.
Ela descreve as condições iniciais de uma onda, basicamente informando a posição da onda no instante inicial. Nesta figura, nós vemos 3 ondas iguais, mas cada uma com uma fase diferente, portanto, com uma posição inicial diferente. Mais adiante, ao estudarmos o fenômeno da interferência de ondas, veremos o quanto essa propriedade, o quanto a fase da onda é relevante. Frequência e período são quantidades diferentes, mas intimamente relacionadas. Como eu acabei de mencionar, a frequência se refere ao número de vezes em que algo acontece. Já o período se refere ao tempo que leva para que algo aconteça. Considere, por exemplo, um jogador fazendo embaixadinhas. Se ele fizer embaixadas 2 vezes por segundo, a frequência será de 2 Hz. E cada embaixadinha vai durar meio segundo. Então o período é meio segundo. Se ele fizer 4 embaixadas por segundo, a frequência será de 4 Hz. E cada embaixadinha vai durar 1/4 de segundo. Então o período vai ser 0,25 segundos. Percebeu a relação? Matematicamente, o período é o recíproco da frequência e vice-versa. E isso pode ser expresso desta forma que você está vendo. Amplitude, período, frequência e fase, tal como definimos para uma onda transversal numa corda, tem aplicação geral para todos os tipos de onda, inclusive as ondas longitudinais e as ondas eletromagnéticas, que ainda vamos tratar futuramente. Assim como o movimento harmônico simples era descrito por uma função matemática trigonométrica, uma onda também vai ser. Essa descrição é encontrada quando resolvemos a bela, mais sofisticada equação da onda. Isso requer um tratamento matemático elaborado, mas ao final, a solução desta equação oferece uma função bem simples para a posição de um ponto qualquer da onda. Nesta equação, K e ômega são formas mais convenientes de se escrever o comprimento de onda e a frequência. K é o chamado número de onda, definido em termos do comprimento de onda lambda, enquanto que ômega é a frequência angular, definida em termos da frequência f. Note que, diferente de um oscilador, cujo movimento variava apenas no tempo, a onda varia tanto no tempo quanto no espaço. Podemos fazer aqui um primeiro paralelo entre a descrição do movimento de uma partícula e do movimento de uma onda. A ideia é chamar a atenção de como esses dois entes são diferentes entre si. É claro que já podemos observar algumas diferenças óbvias. Do ponto de vista matemático, vemos que a posição de uma partícula pode ser descrita apenas em função do tempo. Já uma onda apresenta necessariamente, além da dependência temporal, uma dependência espacial também. E isso fica claro quando comparamos as funções matemáticas dos movimentos harmônicos simples com a função da onda. Além disso, uma partícula é caracterizada por sua massa e por sua posição. Já a onda não tem massa. Ela vai precisar de outras propriedades para ser descrita. Tais propriedades foram essas que nós vimos: a sua frequência, o seu período e a sua amplitude. Ambas, partícula e onda, podem transportar energia, mas diferente do que acontece para uma onda, para que haja transporte de energia por um corpo, a sua massa precisa ser transportada junto. Numa onda mecânica, por exemplo, isso não ocorre. A onda transporta energia sem que o meio material por onde ela passa precise viajar junto com ela. Além dessas diferenças, há outras que serão exploradas nos próximos vídeos, após analisarmos em detalhes outras propriedades notáveis das ondas. Se você achou esse vídeo relevante, dê um like. Com isso você vai contribuir para que ele possa ser visto por outras pessoas também. E não saia do canal sem se inscrever, é claro. Clique nesse botão no meio da tela. Tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima.